Oi, gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma entrevista do projeto EduCovid, Educadores na Covid. Hoje a gente está com a Sônia, que participa da Associação de Moradores da Comunidade Santa Luzia e está na frente da área de projetos sociais e também está na área de educação, atuando tanto na creche quanto na escola comunitária Luísa Maim. Muito obrigada por estar com a gente, Sônia. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? E eu começo te perguntando, então, pedindo para você contar um pouco sobre como você vê a educação e especialmente essa relação da educação com a comunidade, com o território, com um projeto de mundo mesmo. Para responder isso, a gente tem que passar um pouco pela história, né, da escola comunitária Luísa Maim. A escola comunitária Luísa Maim é uma escola que nasce do desejo de um grupo de mulheres, né, da comunidade, né, por saber que a negligência e a falta de acesso à educação, né, nessa comunidade poderia ocasionar problemas maiores para aquelas crianças, né? Então elas se unem e, de uma forma bastante rústica, mas com muito amor, com muita dedicação, cria uma escola que a comunidade chama de escolinha no seu primeiro momento, né? E uma das líderes dessa comunidade já fazia parte do movimento negro, e por ser uma escola com 100% de mulheres à frente, né, elege o nome de uma guerreira, né, chamada Luísa Maim, né, e toda essa história faz parte do que a gente acredita quanto à educação, né, um processo bem vinculado entre educação e comunidade, né, porque a gente sabe que não se pode educar uma criança sozinha, isolado entre muros, entre paredes, né, e essa é a visão que a gente da Escola Comunitária Luísa Maim, da Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia, tem sobre os nossos processos educativos, né? A gente acredita que todo esse processo educativo se dá a várias mãos, né, a várias paredes, e a gente tem a nossa comunidade como a nossa sala de aula, né? Então, o centro comunitário é o nosso local, as árvores, as portas das pessoas mais antigas, que a gente chama as crianças para sentar e essa idosa conta algo sobre a comunidade, é o nosso jeito de fazer educação, né? E foi assim, né? Hoje nós temos um quadro de pessoas que ingressaram à universidade por necessidade, por acreditar que a educação também faz parte de teoria, mas a nossa prática, a gente não permite que perca essa essência, né? Pé no chão, olho no olho, né? Feita com gente. É assim que a gente acredita no processo educativo. Sônia, queria que, contando um pouco mais sobre como isso acontece na comunidade, de que forma que vocês, ao pensar a educação, né, saem do espaço tradicional, seja da sala de aula, ou seja do próprio prédio da escola, falando um pouco disso e falando um pouco sobre como a perspectiva da cultura negra, da história, de todo o movimento negro, como que ele se integra no projeto educativo de maneira mais presente. Queria escutar um pouco disso e tentar conectar isso um pouco com o momento que a gente está vivendo, não no sentido de como a escola reage à pandemia, mas como esse projeto pedagógico propõe uma educação que pode resolver melhor as situações do mundo, para que o mundo enfrente de maneira diferente problemas como esse que a gente está passando. E como a gente estava conversando, essa escola foi montada por um grupo de mulheres que elas sentiam, né, para elas, nessa educação, como elas sempre foram vistas dentro das salas de aulas que elas faziam parte. Então, elas pensaram em construir um ambiente educativo onde fosse diferente de tudo que elas, até aquele momento, tinham vivido.
né, sempre sentada ao fundo da escola por ser negra, nunca ser reconhecida como as rainhas ou as princesas das histórias, né? Então, a gente tentou e tenta trazer esse resgate, né, do perfil que é a nossa comunidade, homens e mulheres negros que buscam esse lugar na comunidade, né? Então, assim, anualmente, todas as vezes que a gente pensa o nosso projeto político-pedagógico, os temas que vai perpetuar durante aquele ano, a gente precisa e orienta os nossos educadores que refaçam esse caminho, né, da igualdade racial, do reconhecimento territorial, porque aqui tem muitas histórias, muitas vidas que foram cessadas aqui, né, dos nossos avós, dos nossos pais. Então, esse lugar tem uma riqueza, né, muito grande para a gente. Então, a gente pede às nossas crianças que esse local seja visto para eles como um local sagrado, né, porque cada casa que foi construída aqui custou a vida de um avô dele, de um pai, de uma mãe, porque esse local todo era embaixo d'água, né, e foi aterrado pelos nossos pais. Então, não é só uma casa, né, tem uma história, tem um pouco de sangue, tem um pouco de suor das pessoas que antecederam a gente, né, e hoje algumas crianças da nossa escola têm uma casa bonita, mas a gente não quer que eles esqueçam que até chegar ali teve um processo, e esse processo é comunitário, né? Então, várias organizações faz parte desse processo para que, se hoje a gente passa por ruas asfaltadas, é porque tem uma organização, tem uma liderança que pensa no meio ambiente. Se tem mulheres na comunidade que conseguem hoje refazer a sua vida e ter saído de uma relação abusiva, é porque tem uma associação que garante isso, né? E a gente não quer que isso se perca, né? Porque a Luísa Maim tem 30 anos hoje na comunidade, então a gente já tem uma geração, né, de alunos, né, que se tornaram pais, mães, e eles voltam para a gente dizendo o quanto eles constituíram uma família diferente por conta das referências que tiveram, né? E a gente acredita que um professor só, um coordenador pedagógico só, um diretor só não consegue fazer isso. A gente precisa que as outras pessoas da comunidade, então, os nossos projetos pedagógicos, sempre a gente faz um link de resgatar as histórias das avós, então a gente vai no asilo que é perto e faz essa troca com as crianças, a gente chama as cozinheiras do bairro para ir lá contar às crianças como é bom cozinhar, as opções que elas não tiveram, né, e que hoje eles podem ressignificar isso sendo um chefe de cozinha, né, tudo bastante real, né, que eles saibam que, mesmo eles tendo esse papel, né, que a sociedade vão cobrar dele do ler e escrever, não precisa ser distante da empatia, do amor, da acolhida para o outro que não tem as mesmas oportunidades, né? Então, é um trabalho difícil, né, porque nós somos uma escola comunitária, né, então, muito dos nossos recursos vem de doações, vem de parcerias, e algumas parcerias custa a acreditar nessa autonomia, nessa identidade que a gente tem, né, e ao longo do tempo é o que faz a jornada da gente ser bonita, como a gente gosta mas é árdua, né? Porque a gente não permite a gente fechar projetos com pessoas que não têm a mesma identidade com a gente, que não acreditem nos mesmos ideais que a gente. Então, é uma faca de dois gumes, como a gente costuma dizer, que essa autonomia da gente tem um preço, né? Porque a gente ser autônomo em uma sociedade, a gente preservar algumas identidades, alguns princípios, né, principalmente no formato que a sociedade está hoje, né, sendo autorizada, né, por alguém que rege o país, de que o machismo é legal, de que não ter a educação
é um problema de quem não teve, né? Então, assim, a gente vem batalhando bastante que todo esse processo de conquista que a gente já teve durante esses 30 anos não se perca, né? E isso nada melhor do que a gente começar da nossa educação infantil, né? Então, os nossos 3 anos, a gente não abre mão de fazer esse trabalho com eles, porque a gente acredita que lá, né, está a chave do segredo, né, para a gente permanecer, né, com esse ideal de uma educação igualitária para todos. Eu acho muito triste, né, que vocês façam tantas coisas que são tão reconhecidas na academia como que tem de mais moderno, de mais avançado em educação. Então é isso, ao mesmo tempo vocês estão evidentemente trabalhando que há uma cidade educadora, porque a comunidade está dentro da escola, porque a comunidade educa e a escola educa sobre a comunidade, um aprende com o outro. Vocês também estão fazendo técnicas que têm nome, que estão modernos e que estão na academia, que nem a ideia de aprendizagem-serviço, que é exatamente isso de você fazer um serviço junto com a comunidade e que isso seja um dispositivo de aprendizagem. E como que fazendo tanta coisa, no fim, isso acaba sendo pouco visibilizado ou tem dificuldade de financiamento, né? É um conflito de valores, assim, que eu acho muito absurdo. E, enfim, isso é muito triste, mas ao mesmo tempo é muito inspirador, eu acho, para a gente, enquanto educadores, ver o quanto vocês já estão fazendo e como vocês conseguem lidar com isso, com naturalidade, pensando dentro da própria comunidade. E aí, nesse sentido também de ajudar a gente a entender como essas coisas se concretizam, o que é fazer uma educação que de fato está tão alinhada com a comunidade, eu queria saber se você consegue contar um pouquinho mais para a gente sobre como é esse dia a dia. Não sei se uma anedota, um dispositivo, alguma coisa que vocês usam na escola para ajudar a gente a aterrar também. Eu acho que uma das coisas que é bem emblemático para a gente em relação a gente não começa nenhum dos 2 turnos, nem o início da manhã, nem o início da tarde, sem a gente fazer essa conexão com a comunidade, né? Então, durante a semana inteira, a gente reúne todo o grupo da gente de crianças, de educadores, de pessoas que estão ligadas a algum projeto, e a gente tem uma quadra, né, fora da escola que dá acesso a todo ao redor da comunidade. E a gente inicia as nossas tardes e as nossas manhãs fazendo um ato que a gente chama de devocional, né? E essa devocional não tem um cunho religioso apenas. A gente pode terminar fazendo uma oração, cantando uma música, mas a gente faz essa conexão, né, entre as crianças e a comunidade, entre os educadores e a comunidade, porque a gente, no decorrer da nossa ação, da nossa assembleia, a gente percebe as pessoas no prédio, né, assistindo, então os sinais do projeto, como se a gente desse uma resposta, ó, aquele barulho que a senhora escuta durante o mês inteiro, é isso que as crianças estão produzindo lá dentro. Aquele batuque que a senhora escuta é parte dessa música que eles, né, aquela receita que a gente pediu a um empresário da comunidade, é esse bolo que se transformou, né? Então, a resposta da gente, a gente não espera, a gente faz isso dia a dia, né? Para poder a comunidade sentir que aquele espaço educativo tem vida, né? Não aparece em um único momento, né? Então, a gente faz essa conexão e aí a gente se depara com idosos que pedem o microfone para contar uma história, com pessoas da comunidade que pedem para a gente anunciar que é o aniversário de alguém, né, do asilo que pede para a gente dizer da campanha que eles estão fazendo para agasalho, para alimentação, né? Então, a gente colocar a comunidade no nosso dia a dia, né? Talvez a gente nem perceba que o quanto isso tem um momento apenas porque já está tão alinhado às nossas práticas,
né? E aí a gente também tem um espaço chamado um Espaço Cultural de Alagados, né? Que é onde acontece tudo de cultura, né? E a gente está muito dentro desse espaço, e esse espaço também que aproxima, né, a comunidade. A gente mistura as crianças da escola com outras crianças de outras escolas dentro desse espaço. Paralelo a isso, a gente faz parte de uma organização chamada Rede Campo, onde tem 25 organizações que cuidam dessa região, né? E cada uma organização dessa rede, ele traz uma bandeira de luta, né? Então, um é de moradia, outro é de mulheres, outro é de meio ambiente, e essas pessoas fazem parte do dia a dia das nossas crianças, né? Então, a gente chama eles para perceber a finalização do projeto, mas também quando tem um seminário de meio ambiente, a gente leva para eles fazerem uma abertura, para dizer que uma coisa tá ligada à outra. A gente sabe que a criança não vai ter a paciência de participar de uma jornada sobre o meio ambiente, mas que eles têm uma música, uma coisa sobre o meio ambiente, a gente pede que essa organização coloque eles na abertura ou no fechamento, né, para que a gente saiba que tudo depende, um depende do outro, né, e que não existe essa comunidade só para criança, ou essa comunidade só para idoso, todo mundo convive junto, né? Então, a melhor coisa é cada um oferecer o que tem de melhor, né? As crianças com a pureza, a sua intencionalidade, a sua esperança, as pessoas mais antigas com suas expertises, com o que já viveu, e a gente tenta a todo momento colocar isso em um único pacote, né? E 30 anos vem mostrando para a gente que está dando certo. Sônia, nessa perspectiva, se você pudesse contar um pouco como a comunidade, de forma autônoma, autônoma no sentido de partir da própria comunidade às iniciativas, né? Mas como que a comunidade reage a esse momento que está passando? Você estava contando um pouco no começo das cestas básicas e tal, mas acho que não só contando isso diretamente, mas tentando entender de que onde você percebe os efeitos de uma educação que empodera a partir da própria cultura, a partir da própria comunidade, e não de um currículo que já vem pronto, numa escola no formato tradicional, que seria o caso se as crianças, se os jovens fossem estudar numa escola fora da comunidade, ou que o Estado que não fosse comunitária, né? Ou que não partisse da própria comunidade. Então, queria que você contasse um pouco de como vocês estão reagindo a esse momento e onde é que você vê nessa autonomia elementos disso tudo que a Luísa Maim constrói, sabe? Como cultura escolar. Nesse momento de pandemia para a gente, né, quando chegaram os primeiros decretos de fechar a escola, fechar o centro cultural, por tirar a nossa essência, né? Porque a gente, na essência, é aglomeração, é olho no olho, é pegar na mão. E a gente passou uns 3 dias tentando perceber como é que a gente ia fazer, né? Sem esse contato com as crianças, que a gente sabe que a gente atende crianças que vivem com o pai, com o tio, que é abusador. Como é que a gente ia fazer para perder o contato com aquela mãe que utiliza justamente a hora que está nos nossos projetos para estar longe do seu agressor, né? E a gente foi buscando força de dizer assim, tem um vírus aí, primeiro, que pode matar. Então, como o primeiro princípio da gente é a vida, a gente vai ter que se reinventar nesse momento e garantir a vida das pessoas, né? E quando a gente recebeu do nosso grande parceiro, que é a Visão Mundial, né, do chamado que eles estariam distribuindo um recurso para a gente estar fazendo essas entregas de cestas básicas, né? E aí a CUFA também foi um parceiro bastante importante dentro da nossa comunidade, né? A gente, mesmo com medo, a gente buscou dizer não.
Foi para isso que a gente se propôs, né, estar na linha de frente. A gente tem um chamado maior, né, e a gente vai tomar todas as medidas e as precauções, mas a gente vai ter que continuar no nosso propósito, né? Agora não levando papel, caneta, não levando a arte e a cultura, né? E a gente está levando alimentos, né? E a gente pôde conhecer uma face da nossa comunidade que, mesmo a gente estando aqui dentro todos os dias, a gente não percebia o quanto as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos homens e as nossas mulheres moram mal ainda, né? O quanto dizer fique em casa é complicado quando você está em um bairro periférico onde a vida inteira foi negado o direito de habitar dessas pessoas e de uma hora para outra você diz para ela, fique em casa, né? Uma casa que não tem a mínima estrutura de água, banheiro, um número de pessoas exorbitantes que justamente a rua era o apoio para quem, enquanto 2 estava dentro de casa, 3 estava na rua, né, para poder só se reunir, e veio esse momento de a gente dizer fique em casa, e a gente dizer como é que a gente manda as pessoas ficarem em casa quando o que elas têm não é casa, né? Dentro do que a gente acredita que todas as pessoas precisam estar, né? E morar, né? E assim, eu mesmo todo dia eu agradeço a Deus pelo ambiente que eu tenho junto com meu filho, e digo assim, a gente vai precisar se reinventar muito para receber essas crianças e esses adolescentes de volta, né? Porque é um momento que eu acho que ficou mais evidente para todo mundo o quanto a gente ainda precisa viver como seres humanos, ter essa empatia, buscar. A gente está conseguindo esses recursos, esses alimentos, estamos, mas é uma falta muito grande, né? Que até o burlar, né, dessas famílias, de pegar mais de uma cesta, de a gente está sendo capaz de entender que é uma família que nunca teve alguns itens de acesso a alguns itens que tem na cesta básica, né? Alguns depoimentos de alguns que são mais próximos a gente dizer assim, eu preciso garantir porque eu não sei se depois que vocês encerrarem, por quanto tempo mais eu vou conseguir ter esse tipo de alimento, né? Então a gente assim, a gente chamar de malandro, né? Alguém que se inscreve 2, 3 vezes, mas a gente saber o que está por trás daquela malandragem, né? A gente reconhecer a desigualdade, né? Saber que muitas vezes você foi levado a fazer a malandragem até por sobrevivência, né? Não que todos os casos a gente possa considerar que seja isso, né? Mas estar na frente, né, todos os dias usando máscara, usando álcool gel, mas nos permitiu perceber que, apesar de a gente ter feito muita coisa, a gente ainda precisa fazer muito, né? E nos garante estar nesse lugar de dizer, vai passar, né? A gente precisa se cuidar, principalmente do nosso psicológico, principalmente os professores, né? Que depois vão estar nas salas com essas crianças, com esses adolescentes, que vem fragilizado por muitas coisas que estão presenciando e vivenciando nesse momento, né? E saber que quando a comida estiver no seu lugar certo, a gente voltar a devolver a essas crianças uma educação digna, uma cultura digna, né? E a gente se propor a fazer isso. Eu digo, meu Deus, eu acho que esse ano não vai ter férias, porque agora tem o coronavírus, e com fé em Deus, quando isso tudo passar,
a gente vai ter que ir buscar força para resgatar, né, tudo isso que não está ficando para trás, está parado um pouco, né, porque a gente precisa não aglomerar, não deixar, permitir que esse vírus se espalhe mais do que ele já está se espalhando, mas é se reinventar, porque a gente sabe que vai ser um período muito difícil para a economia e isso vai ser um dominó para tantas outras áreas, né? E a gente sabe que a educação vai sofrer bastante com isso. Nessa linha, bom, eu sei que provavelmente você ainda não está pensando nisso, porque tem muita coisa no presente para pensar quando tem que reagir, mas se você tivesse que pensar de que forma você orientaria os educadores, claro, pensando na Luísa Maim, mas pensando nos educadores que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, de que maneira o que você recomendaria, ou de que forma você agiria, até para ficar melhor, nesse retorno, e que tipo de processo educativo você acha que tem que ser feito com as crianças e com os próprios educadores, né? Como é que os educadores se apoiam e lidam com toda essa carga emocional que vão ter que lidar ou que já estão tendo que lidar? O que é que você nos contaria sobre isso? E a gente fica assim, né, meio fazendo e já pensando no futuro, né? Dizendo às meninas que eu acho que a gente não vai poder meter a mão na massa antes de a gente não fazer pelo menos uma semana de reflexão com os educadores. Porque também eles estão parte desse processo, eles também estão com medo, alguns são da área de risco, fazem parte, né? Alguns foi interrompido, que ia ganhar bebê, aí já vai voltar com esse bebê no colo, que a gente tem professores que estavam grávidas, e aí a gente tem outros que engravidaram nesse processo, então o mundo vai estar diferente, né? Então a gente vai ter que primeiro preparar, né? Se preparar para preparar esses educadores, né? E a gente resgatar muita coisa que a gente já fez que falava sobre o cuidado do cuidador, a empatia, porque as crianças vão estar, assim, os pais, para estar nessa coisa, devem estar deixando as crianças bastante à vontade, né, para poder amenizar essa quarentena, a falta de um familiar, né? Então a gente está tentando substituir algumas outras coisas. E o professor vai ter que se reinventar. A gente vai ter que olhar para o outro, quando um tiver mais exaltado, o outro perceber. A gente vai ter que permitir que essas crianças brinquem bastante, né? Que essa questão do ler e escrever agora vai ter que ficar um pouquinho mais resguardado, né? A gente vai precisar se rever como humanidade, né? E permitir que essas crianças digam para a gente o que foi para eles esse momento, né? O que eles também esperam encontrar agora, né? Eu tiro pelo meu filho, né? Vira e mexe, ele faz algumas perguntas assim: o ano já acabou, né? E como é que eu vou fazer? Eu vou fazer prova daqui de dentro de casa, né? E esse processo todo imagine para as crianças menores, né? Ele já tem 10 anos, ele ainda consegue ter... E a gente vai ter que buscar se reestruturar, né? Primeiro, espero que a gente possa voltar a ter esse contato. Eu acho que a melhor educação é quando a gente pode se pegar, se tocar, se olhar, sentir que aquele não, o que é que tem por trás daquele não, o que é que tem por trás daquele sim, né? Aquele olhar que está dizendo a você: eu estou entrando na sala, mas eu estou triste porque eu vi algo que me deixou triste, né? Então, a gente vai precisar ter esse tempo, né, de amadurecimento, de escuta, né, de perceber o quanto foi
avassalador para todo mundo, né? Então, foi algo novo para o educador, foi algo novo para as escolas, foi algo novo para as crianças, né? E a gente vai ter que aprender junto, né? Que eu acho que um dos melhores setores que vai tirar de letra vai ser a educação, apesar que eu também acredito que vai ser o lugar que mais vai faltar recurso, mas eu acho que a gente vai estar mais preparado, porque todos os locais que quem mais tem esse processo de se refazer é a educação, né? Esse contato físico nos aproxima muito e a gente vai ter que fazer isso ser a nossa bandeira mais ainda. Acho que é isso. É isso, assim. Ficou pensando muito nesse processo de regeneração mesmo, né? Que todo mundo vai precisar passar. Esse momento de escuta, esse momento de cuidado e a importância da gente olhar para o professor também nesse momento. E ainda mais vocês, né? Que podem estar, de certa forma, afastadas do dia a dia da escola, mas estão numa linha de frente pesadíssima de um monte de ação e estão cuidando de todo mundo nesse momento. O que é depois? A gente cuidava só dos filhos, agora a gente está cuidando do pai, da mãe, do filho, dos avós. Mas a gente não está nesse mundo à toa, né? Acho que a gente tem um propósito e cada pessoa que ocupa um lugar nesse mundo é responsável por isso, né? Eu digo assim, a gente não está aqui à toa. Deus não ia colocar uma missão na mão da gente desse tamanho se ele não acreditasse que a gente ia dar conta, né? Então, acho que a gente precisa acreditar que a gente consegue dar conta, né? E cada vez que a gente sai daqui, que a gente vê uma criança dizer obrigado pelo aquele brinquedo que foi no meio da cesta que eu tô... Né? Aquilo renova a gente saber que a gente tem um papel maior, de saber que o que a gente foi privilegiado, a gente não guardou para a gente. Né? Se eu pude estudar, né, dentro de uma comunidade onde vinha, né, com uma sequência de pessoas que eram analfabetas, eu preciso valorizar e trazer isso para a minha comunidade. Se em um momento desse de pandemia eu tenho uma casa, né, eu preciso valorizar isso, porque eu sei que outras pessoas não têm. Se eu posso ter um acesso a uma cesta básica e eu tenho como negociar que alguém traga isso para a minha comunidade, onde tem outras pessoas que não têm acesso, eu preciso ganhar força e buscar essa cesta básica, né? Como a gente foi buscar uma escola de qualidade nas outras vezes, que era o que a gente precisava, né? E a gente se reinventou, né? Não está sendo fácil, né? Que com 30 anos de educação, o grupo educativo, a maioria já estão na faixa etária de risco, né? Então a gente faz um cuidado maior com essas que já tem, né? Mas são as que mais vão para a linha de frente, viu? As que não aguentam ficar em casa nenhum dia, né? A gente, porque já está internalizado nelas essa questão da... E aí a gente fala, vocês estão lembrando, vocês do grupo de risco, né? Mas a gente vai pegando a nossa missão, buscando a força em algo maior, e a gente entende isso. Como é bom ouvir uma mensagem de esperança mesmo. Eu sei que a educação ela é por vocação, ou pelo menos deveria ser, mas para muitos educadores, né, quem se reconhece no lugar de educador mesmo, não de professor só, sabe da responsabilidade desse lugar da esperança que você comenta, mas como é bom ouvir num momento onde tantos representantes... vou nem usar nomes, porque eu não quero nem trazer nomes para cá, mas eu não gosto nem de repetir nome, mas assim, como no momento onde a representação política, principalmente, né, e enfim, a empresarial desde sempre, mas a política ela é usada com tanta irresponsabilidade, né, e a gente reconhecer esse lugar do educador, não no sentido de cobrar
de achar que o educador tem que resolver sozinho os problemas que são da sociedade, porque a escola ela é parte da sociedade, né? Mas esse lugar de esperança e da gente reafirmar que pode sim ser a partir da escola que a gente ajuda a construir, a sonhar mundos diferentes, né? E reagir de formas diferentes ao que a vida traz. Queria te agradecer, porque essa mensagem sempre alimenta muito e eu acho que é sempre bom a gente poder conversar com o educador no lugar da esperança e não no lugar de a gente reconhecer, a gatinha participando aqui, a gente reconhecer o lugar da precarização que é presente, que a gente sempre vai lutar para melhorar e acho que agora ainda mais, né, num momento onde tantas pequenas crises dão espaço para a gente, para que enfim, o mercado, o capital precarize ainda mais. Mas acho que a gente reconhecer e se apegar a esse lugar da esperança e afirmar ele é muito importante. E te agradeço por trazer isso, porque eu acho que a Luísa Maim, só por existir já é essa força materializada, já é muito inspiradora, né? E poder ouvir de você isso é sempre algo que fortalece, assim. E é bom a gente dizer para isso, porque assim, quando a gente diz e a gente sente o acolhimento, né, de pessoas iguais a vocês que estão distante fisicamente, mas tem esse reconhecimento sobre o nosso trabalho, de a gente dizer, não, a gente não está maluco. A gente não tem só pessoas que nos dizem não, a gente tem outras pessoas que reconhecem o nosso trabalho, que sabem que o que a gente faz é válido, né? E eu queria aproveitar esse momento para dizer assim que um dos nossos papéis agora, quanto pessoas que estão dentro do processo de educação, é a gente tentar garantir que o Enem não seja feito nesse momento. Né? A gente sabe o quanto é desigual. A gente não diz que todas as crianças e todos os adolescentes estão tendo as mesmas oportunidades de estudar nesse momento, porque não estão, gente. Né? A gente precisa assumir isso quanto educador, né? E não reforçar, dizer que uma aula distante, através de um computador, supre o que uma criança e o que um adolescente precisa, porque não é real. É o que a gente tem no momento, mas a gente não pode brincar com as vidas de crianças e adolescentes, né? Que o processo que tem de se ingressar na universidade, né? Eu sou fruto de uma universidade conseguida com muito esforço, e eu sei o quanto isso fez a diferença em minha vida, né? Então, assim, a gente precisa se unir, dizer que não é um pedido só dos educandos, é um pedido, é um lamento nosso também, enquanto educador, que sabe que a educação transforma, e sabe que a educação pode mudar a vida, né? Que as crianças e os adolescentes não estão tendo as oportunidades de estudar nesse momento igual. Nem toda criança tem um computador, nem toda criança tem uma internet para estar acessando o que minimamente está sendo possível fazer. Né? Então, assim, que a gente, quanto educador, a gente também cumpre essa briga como nossa, né? Que a gente não deixe só os alunos pedindo que seja mudado, porque a gente vai estar matando uma geração de pessoas que podem estar perdendo a oportunidade de mudar suas vidas. Né? Então, assim, que a gente entenda que tantas outras coisas foi mudado, né? Outras coisas que, por que não o Enem? Né? Para a gente perceber o quanto eles têm medo de uma população bem educada. Né? Então, eles estão percebendo que é um momento que eles vão ter uma oportunidade de deixar uma parcela fora. E a gente precisa fazer o contrário. Né? Ou melhor, fazer o que a gente sempre fez, né? De usar o que a gente tem de melhor, que é a nossa força, a nossa voz, e pedir isso em todos os cantos do Brasil, que o Enem não tenha essa data que está prevista aí, porque vai tirar muitas crianças e adolescentes de ter uma oportunidade nas suas vidas. Já não basta ter que vencer todas as outras desigualdades, ainda ter que vencer mais uma num momento desse é só um gesto de
de crueldade mesmo. Porque usar isso a favor da privatização, usar isso a favor de grupos que estão querendo, né, aproveitar a oportunidade para ganhar mais poder é a mais pura maldade, né? Que essa mensagem ecoe de nossa parte, que a gente, como projeto, puder ajudar a fortalecer, com certeza, porque é uma bandeira, como você disse, né, é uma bandeira de todos nós da educação e que a gente precisa afirmar e fortalecer o movimento, né? Muito bom, muito bom, muito bom ponto trazido. Te agradeço, Sônia. Sim. Obrigada a vocês por oportunizar, né, que a voz, né, da gente do movimento comunitário, né, ganhe força, né, seja ouvida. E a gente tem certeza que o raio de comunicação de vocês estão grande, né, nesse momento, né, e assim a gente só tem a agradecer, né, por mais essa oportunidade, né, e dizer que a gente está aqui para lutar. Estamos juntos, todos juntos. Estamos juntos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sônia. Obrigada a vocês.